vamos chamar a equipe de serviços de convivência, que vai tratar sobre o eixo 3, que fala sobre controle social, o lugar da sociedade civil no SUAS e a importância da participação dos usuários nesses processos. Então, as discussões foram feitas aqui no espaço. A gente vai estar passando, então, para a Mariana, né, que vai estar trazendo à luz deste dia as construções. Aqui com a gente, nós temos usuários que participaram desse processo para a gente poder estar passando. É contigo, Mariana. Bom dia, gente. Então, eu sou a Mariana, né? Sou a voz aqui, para ficar a carinha bonitinha da Vanessa lá. Que ela tá de maquiagem. Bom, eu sou a Mariana, sou referência técnica, então, né? Estou na referência técnica aqui do Serviço de Convivência. E nós trabalhamos, então, o eixo 2 e o eixo 3, né? Com os usuários. Com os usuários que estão aqui, nós fizemos 3 encontros, né? 2 deles preparando a atividade, e um deles foi uma discussão no podcast do programa da rádio, né? Então, bem, a gente vai passar a apresentação dos slides e a gente vai comentando um pouco sobre o que foi trabalhado em cada um deles. Bom, então, né, o serviço de convivência ficou com o eixo 2 e 3, o financiamento e o controle social, né? E o tema geral da conferência, que foi trabalhado inicial, até a gente trabalhou o que são espaços de controle social, né? Ou qual é a importância da participação dos usuários, né? O que são esses espaços, e o tema central da conferência, que é a assistência social, direito do povo e dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social. O Serviço de Convivência ficou responsável por discutir 2 eixos norteadores, né? O eixo 2, que é o financiamento, que todos os serviços acabaram discutindo, e o eixo 3, né? O eixo 2, então, é financiamento e orçamento como instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidade dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais. O eixo 3, controle social, o lugar da sociedade civil no SUAS e a importância da participação dos usuários. Né? Bom, para a gente conseguir discutir isso com os usuários, a gente precisou primeiro, né, falar sobre cada um desses pontos, né? O que é sociedade civil, né? O que a gente entende sobre sociedade civil e aonde entra os usuários nessa participação também, né? A importância das entidades que prestam serviço, a importância dos trabalhadores da assistência e a importância dos usuários que acessam os serviços da assistência social, né? Nas discussões, então, né? A gente acabou por ficando com 2 eixos, mas a gente queria ressaltar que as discussões do eixo 2 e 3, elas acabam se entrelaçando. Ainda que os usuários trouxeram a observação da importância da população em situação de rua, que é uma população que acessa todos os serviços da assistência social, né? Acessa a CRAS, acessa a CREAS, acessa serviço de convivência, centro POP, albergue, abrigo. Todos os serviços da assistência social previsto no SUAS é acessada pela população em situação de rua. Então, quem melhor para discutir a assistência social do que o usuário que acessa todos os serviços? E só com a contribuição de quem acessa o serviço nas discussões é que é possível que o financiamento e orçamento sejam devidamente discutidos, né? Só com o olhar do usuário, enfim. É que vai se efetivar o eixo 2, né, de uma gestão de compromisso e corresponsabilidade dos entes federativos para a garantia dos direitos. Então, esses direitos, eles só vão ser efetivamente garantidos e executados quando o usuário participar dessas discussões nos espaços de controle social. Das deliberações, então, né, garantir não só a participação dos usuários nos espaços de controle social, mas também garantir a fala, né?
A Milena, acho que trouxe bastante isso, né? Porque a gente vai, participa, mas não nos escutam. Então, não é só garantir a participação, mas também garantir que eles sejam ouvidos, né? Que é importante todos os olhares, né? De quem executa a política, de quem atua na ponta trabalhando e de quem está acessando. Mobilizar os usuários de cada serviço sistematicamente para a participação nos espaços de controle social, né? Que todos os serviços da assistência tenham, né, no seu planejamento, trabalhar os espaços de controle social com os usuários, não só em ano de conferência, não só, né, nas atividades preparatórias, mas dentro do planejamento do plano mesmo de trabalho com os usuários. Aqui a gente já trabalha, eu acho que desde que eu entrei no ILE como educadora, a gente trabalha os espaços de controle social, vai nas corás, né, já sistemática dentro do planejamento. Garantir o acesso com equidade da população, né, trans, LGBTQI+, nos espaços que executam os serviços públicos, né. Isso foi muito interessante também, porque as trans participaram bastante das atividades preparatórias, e trouxeram isso, né? A gente trabalha que o SUAS, a assistência social é de quem dela precisar, né? Daí, equipamentos que estão executando um serviço público previsto no SUAS e escolhe quem vai acessar. Como vários albergues a gente tem que não acolhe trans. Então, se é um serviço público e está executando uma política pública, tem que ter acesso com equidade para todos que dela precisar. E não deixar de fora. Quer falar um pouquinho sobre isso, Milena? Eu já vi alguns lugares já não tem só, como quando eu fui lá para o albergue de Viamão. Quando eu fui para o albergue de Viamão, não tinha quarto de LGBT. Não tinha. Eu tive que dormir dentro do quarto masculino, porque não tinha. Porque não tinha vaga. Agora tem. Porque não tinha. Porque disseram que não tinha acesso de LGBT, então não tinha espaço. E as mulheres iriam se incomodar de dormir no quarto delas. É isso, se é para todo mundo, se a política de assistência social é para todos, né, tem que garantir o acesso de todos, né. E fortalecer a participação dos usuários nas corás também, né, para as discussões sejam diretamente feitas com estes equipamentos, né. Mensalmente, como são as reuniões de corais, enfim. Que as discussões dos serviços que eles acessam no território sejam feitas diretamente com os serviços do território, onde deve ser, que é o espaço de controle social que tem todo mês, que é o Conselho Regional de Assistência Social, as corás, né? Então, garantir não só a participação dos usuários nas conferências, mas também em todos os espaços de controle social em que eles devem ter acesso. O processo de construção, então, nas discussões, né? Nós realizamos 3 encontros, como eu falei inicialmente. 2 deles foram com atividades preparatórias e um foi o podcast. No primeiro encontro, a gente trabalhou inicialmente com a apresentação do vídeo do MDS, né? Que é o pessoal que já está cansado de assistir, que fala sobre o controle social e a participação dos usuários, né? Porque, primeiramente, os usuários eles têm que entender o que é o espaço de controle social e o que é a participação deles, de fato, efetiva nesse espaço, para, assim, a gente conseguir dar continuidade nas discussões, né? Então, a gente passou esse vídeo, trabalhou esse vídeo e realizou a discussão sobre a conferência e sobre o tema central. No segundo encontro, então, a gente já objetificou dentro dos eixos que era a responsabilidade do serviço de convivência, né? Que é o espaço de controle social e o financiamento, né? A gente usou o mapa falado, não está aqui. O mapa falado porque a gente consegue enxergar o território também, né? E fazer essas discussões dentro dos equipamentos da assistência que existem no território de fato. E tirou as deliberações. E no terceiro encontro, a gente veio, então, para o espaço da rádio e gravou o podcast, né? Só com um papo aberto, uma conversa, né? Com a pauta central ali, onde a galera participou bastante também. Já está disponível lá no YouTube. Quem quiser pode acessar. É o podcast número 4. Isso, é bom lembrar que nesse canal que está sendo transmitida a live, pessoal, esse mesmo canal, ele é a plataforma que a gente posta os podcasts feitos pela galera que acessa o ILE, tá? Então, toda semana vai um podcast novo, se não toda semana que a gente consegue produzir um, né? E finalizar.
Mas já tem 3 capítulos lá, né? Cada um falando sobre um tema pertinente a eles, né? Então acessa lá e escuta. A gente colocou ali umas imagens também desses encontros. É isso? Tá passando? E eu acho que da minha parte de apresentação de como foi conduzido o processo era isso. Acho que agora os usuários podem trazer da visão de vocês, né? Tudo isso que a gente discutiu. Meu nome é Leonardo. Eu já tô aí na rua, já tô vendo já como é que tá as pop aí, que eu já vou, as organizações. Tem umas dificuldades, mas eles tentam informar a gente de tudo. Eu acho a dificuldade, mas é assim, pra eles darem a informação pra gente, como a gente chegar lá, perguntar sobre o auxílio moradia, das coisas que a gente precisa, encaminhamento, tudo. Eles apoiam bastante, mas tem uma dificuldade bastante, porque... É que, na verdade, existe uma limitação. É uma limitação, porque assim, se o governo não liberar o limite, eles não têm como te ajudar. Tipo assim, passou daquele limite. Então, tipo, a gente tem que esperar vir mais uma outra verba para poder se encaixar naquilo ali. Senão não tem como. Se eles ajudassem, ia ser mais melhor para todos. Sim, se o governo ajudasse. Quer dizer, eles ajudam na parte que eles podem, porque assim, a verba que eles ganham para poder ajudar um tanto de pessoas. Passou daquele limite, eles vão ter que esperar mais daqui 2, 3 meses para vir uma outra verba, tipo assim, para vir para ajudar mais 2, 3 pessoas. É diferente. Mas essa questão que tu falou agora, eles tinham que ajudar mais a nossa população ali para dar não é o auxílio moradia, eles podiam dar uma pousada para as pessoas que têm mais ali, que eu vejo que tem mais idades ali, que estão na rua. Eu sei. Tá, mas aí tem um problema assim, tem pessoas de mais idades que recebem 2, 3 salários mínimos, que estão ocupando um espaço, que é nosso. A gente que não recebe auxílio, a gente recebe só o Bolsa Família, alguma coisa. Então, assim, existem essas limitações e tem que ter um filtrar isso aí. Eles tinham que ver. Eu já vi gente que está em albergue que recebe 2, 3 salários mínimos e está recebe o auxílio moradia. No abrigo, recebe auxílio moradia. É aposentado. É que às vezes não tem como filtrar, porque são tantos acessos que às vezes não tem como filtrar. Eu também, eu já questionei isso ali no Pop 2 ali, eu falei para a psicóloga, Vitória, eu até falei para ela, para bem sincero, vocês tinham que ver, porque qualquer um chega ali com um recibo ali, aí eu tô nessa pousada. Porque os pop não tem essa força também do governo de chegar aí atrás, velho. É muito trabalho para eles aí. Se fosse atrás, muita gente ia sair desse moradia. Ia fazer uma ficha limpa. Porque a maioria recebe, são aposentados, são ajudados, e não precisavam. Uns que até a casa tem, eu acho que é super importante que tu está trazendo. E aqui é um espaço, acho que, para a gente poder clarear algumas coisas, né? Primeiro que a gente tem um aumento também de idosos em situação de rua. Com a questão da pandemia, isso se intensificou, né? Acho que aqui os processos de cada serviço, né, a gente não focar nisso, mas a gente poder entender que sim, vocês estão identificando que tem um aumento de uma população que está em situação de rua e que existem diversos recortes aí, né? De idosos que estão na rua por causa da convivência, não por uma questão econômica, então tem outras situações. E acho que quando vocês estão falando, né, da questão de financiamento aí, da questão da verba e tudo mais, é de suma importância vocês que já têm como prática acessar aqui o serviço de convivência, né, Mariana, que a gente já trabalha isso nas oficinas de cidadania, né, mas entender isso que vocês precisam estar nesses fóruns, né, que é a Coras, que são os espaços, para poder estar levando essas informações. Porque é muito bacana, né, a gente trazer ao que a gente reconhece, o que a gente observa, o que a gente vê. Né, para o próprio serviço, né? Para o próprio serviço, mas a gente entender também do que a gente está, né, falando sobre. Por isso que a questão do idoso é isso. A questão do idoso hoje tem um outro recorte, como é que você fez? Então, é informação. Quanto mais informação vocês tiverem, quanto mais vocês entenderem, vocês vão estar
falando com propriedade daquilo do que é real, né? Porque é isso. A gente tem a questão a contrapartida, como a gente fala, né? Da contrapartida, do que eu estou dando para esse processo, que é a mesma coisa de estar participando dos espaços de garantia para poder estar discutindo da questão das políticas, precisa se fazer presente. É um espaço que é do usuário. Porque a política ela não tem que ser feita só para eles precisam estar nesse processo de formulação. Vanessa, eu acho uma coisa assim, ó, tu discutei, mas assim, ó, tem essas coisas da auxílio moradia, pousadas, o governo tinha que dar para vocês uma coisa de entrada. Antes da pessoa chegar para pedir auxílio moradia, ela tem que ver ali a ficha dela, se ela recebe alguma coisa do INSS, aquela Sim. coisa. Tem gente na rua, assim como a gente, tem usuários que pegam esse dinheiro, não tem aquela fiscalização se ele tá lá na pousada, se ele tá usando, não tem esse reforço. Do acompanhamento. Eu sei que vocês não têm tempo para isso, mas eles tinham que dar umas possibilidades para vocês aqui, ó. Essa equipe vai ficar assim cuidando dessa história. Porque se forem atrás, muitos usuários pegam esse dinheiro para fazer outras coisas. É isso, daí o meu problema é esse, que quando é para ir e também essa coisa de quando para se cadastrar, tem um monte de fila de espera. Tem um monte. Se fizesse isso demais, se o governo ajudasse, pegasse, deixa para vocês, essa equipe é só para ver se estão usando mesmo, para coisa boa. Tem gente assim que, ó, preciso muito. Eles precisam também, não vou dizer que não preciso. Mas tinha que ter uma organização para ver mesmo que ajuda. E eles podiam ajudar mais esses moradores de rua, assim, na situação de emprego. Tu vai fazer uma entrevista dele, a dona do esclarecimento vai perguntar, tá, onde tu mora, tudo isso. Eu não vou dizer, eu fico no albergue, mas estou em situação de rua. Já viram com outra cara pensando, tá na rua porque isso é drogado, é alcoólatra. Aí o governo tinha que dar um apoio também por quem quer trabalhar em situação de rua, dar um apoio, ó, vai que essa vaga é tua. Mas não vem esse apoio pra gente. Vocês apoiam. Vocês todos próprio apoio, ó, vão lá. Mas é muito difícil tu chegar e eles perguntar qual é o teu endereço. E a gente dá o endereço, eles dão o endereço e vê. Vamos supor, o ELE é coisa de situação de rua. Eles vão ver, nas vistas deles, a gente é outra pessoa. A classe social tem gente que diz que não, mas tem classe social. É muito exigido isso. Claro que tem.